Oi, gente. Hoje é dia da coluna Encontros com Criaturas Notáveis e a criatura de hoje é sensacional, deixou muitas saudades. Estou falando de Joey Ramone. Vou contar aqui a noite que eu e um grupo de amigos passamos discotecando com Joey Ramone numa rádio em São Paulo há 30 e tantos anos atrás. Uma história muito legal. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria deixar um agradecimento super especial a todo mundo que assina meu novo site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Conheço o site, galera. Acho que vocês vão gostar. Apoie lá. É muito, muito legal. Tô com o meu diretor, produtor, faz tudo, Natan Lima. Tudo bom, Natan? Certinho, André, certinho, pessoal. Hoje, Ramones, né, Natan? Ramones não tem erro, né? Todo mundo adora, né, as histórias sobre os Ramones, É né? uma baita criatura, né? Pô, esse é, cara. Grande criatura, Joey Ramone. De todos ali dos Ramones, foi o mais, assim, com quem eu tive mais proximidade, assim, né? Na época que eu morei em Nova York, a gente... Não posso dizer que fui amigo do Joey Ramone, apesar dele ter muitos amigos, né? Ele era um cara muito amigável, as pessoas gostavam dele e tal. Mas a gente chegou a ir jantar, fui na casa dele algumas vezes. Ele é um Pô, que cara, legal, assim, cara. muito aberto, assim, muito... E, cara, um monte de história linda, né, cara? Foi em que década mais ou menos isso? Que Que você, década? que você Então, interagiu com ele? por volta de 94, quando eu fui morar em Nova York, né, até mais ou menos 99, que eu tive um contato mais próximo com ele. E essa história que eu vou contar agora foi o meu primeiro contato mais próximo, realmente foi o que meio que iniciou a nossa, me permitam dizer amizade aqui, mas o nosso relacionamento amigável, digamos assim, né? Eu Legal. tenho certeza que o Joey tinha muitos amigos, as pessoas amavam ele, era impressionante. A casa dele era um entra e sai de gente, de bandas, ele estava sempre recebendo bandas na casa dele, recebendo fita cassete, as bandas iam lá conversar com ele participava de discos de outras bandas, produzia um monte de gente, era um cara muito ligado ali à cena de Nova York. Ele morava, inclusive, no lado leste, na East Ninth Street, na Rua 9, do lado leste, a pouquíssimas quadras ali do Continental, do Coney Island High, que eram os clubes onde a galera dessa geração mais do punk dos anos 90 tocava em Nova York. Então ele estava sempre lá, cara. Você andava pela rua ali, você via ele andando, assim, sabe? Era Exatamente muito onde legal. você trabalhava ali naquele período, né? Cara, eu morava em Nova York, não morava naquela região, mas eu estava sempre lá porque as melhores lojas de discos eram naquela região, na região onde Assim. antigamente ficava o CBGBs. O CBGBs, a grande meca do punk, existia nessa época ainda, né? Ainda tinha muito bons shows no CBGBs, mas já tinha virado um lugar um pouco mais turístico, assim, né? Tinha essa reputação de, meca do punk, muita gente ia lá para Nova York para visitar o CBGBs e tal. E Exato. a galera mais nova tocava nesses outros clubes, Coney Island High, tinham várias bandas. D-Generation, lá do Howie Pyro, estava surgindo nessa época. Era um lugar muito legal. Continental era um clube também que muitas bandas tocavam. E o Joey estava sempre nessas, assim, né? Mas essa história, Nathan, vou voltar para 1991. Foi a segunda visita dos Ramones ao Brasil. Os Ramones vieram ao Brasil pela primeira vez em 87, ainda com Didi Ramone no baixo. Em 91, eles voltaram para a primeira turnê deles no Brasil com o CJ Ramone, que era o baixista que sucedeu o Didi Ramone, né? E eu trabalhava na Folha nessa época e fiz uma entrevista com o Joey por telefone sobre essa turnê. Os shows que eles iam fazer em São Paulo foram 3 noites num clube chamado Dama Choque, que não existe mais, e com a abertura do Ratos de Porão, as 3 noites. Foi sensacional. E foi super legal a entrevista, a gente não se conhecia, eu tinha visto o show de 87, mas nunca me aproximei dele nem nada. Mas a entrevista foi super legal e ele falou que ele gostava muito de rádio, que ele Então você conheceu ele no Brasil e conhecia no os Brasil. outros encontros já foram lá nos Exatamente, Estados vou Unidos. contar isso, como é que isso aconteceu, foi muito curioso. Na nossa entrevista, a gente falou bastante de rádio. Ele tinha, na época, se não me engano, um programa de rádio em Nova York que ele adorava fazer, ele participava de vez em quando e tal. E na entrevista eu falei para ele, cara, eu tô com um projeto de um programa de rádio, e estava mesmo, né? Eu tinha vindo do Rio de Janeiro, estava trabalhando na Folha de São Paulo, em São Paulo, mas eu tinha vindo do Rio um ano antes, em 90, e no Rio eu tinha um programa na Rádio Fluminense,
chamado Caixa Preta e fiz vários programas na Rádio Fluminense, adorava rádio, então tinha vontade de fazer um programa em São Paulo, não tinha um programa ainda em São Paulo, mas tinha contato com a galera das emissoras, até porque eu escrevia bastante sobre emissoras FM e tal, eu conhecia a galera. E eu falei, pô, se você estiver aqui, vamos fazer um programa de rádio? Que legal. E ele falou, vamos. Caramba. Eu falei, sério, você topa? Ele falou, topo, quando eu estiver aí você me chama. Eu falei, puta, esse cara, aquelas coisas que ele fala só pra ser agradável, né, pra ser simpático Exato. e tal. Mas, cara, eu sou bem cara de pau, assim, né, então eu decidi levar o convite dele a sério, né, ou pelo menos a aceitação do convite dele. Então, quando a banda estava vindo para o Brasil, eu liguei para uma rádio com quem eu tinha muito contato, que era Brasil 2000. Acho que já era o Tatola e o Maia, dois caras super legais lá, imagino que sejam eles. E falei, olha, tem uma chance aí, é pequena, mas não sei se vai dar certo, de eu levar o Joey Ramone aí na rádio. Se rolar, vocês me deixam entrar com ele, fazer um programa? Claro, vem aí e tal. Ninguém achou que ia dar em nada, né? Inclusive você. Cara, eu tava assim, pô, o Natan, o cara é um ídolo, né? Um ídolo de tanta gente ali, né? Ele fala essas coisas, você fala assim, o cara tá querendo ser agradável, ele é um cara educado, gentil e tal, mas, pô, de repente ele não quis dizer isso mesmo, né? Tipo, de repente o cara tá cansado, tá de saco cheio, quer fazer outra coisa. Bom, rolou uma coletiva dos Ramones, né? Eu tenho até uma foto minha com ele na saída da coletiva ali, se não me engano foi no Hotel Hilton ali que ficava na São João, eu acho que foi ali. E na Ipiranga, aliás, na Ipiranga, em frente ao Copan, eu acho que era esse hotel. E aí eu falei de novo com ele, eu falei, cara, vamos fazer aquele negócio, você topa? O negócio da rádio? Ele falou, topo, me pega aqui depois do show. Assim, cara. Caramba. Ele tinha show naquela noite do Dama-Choque. Eu liguei pra rádio e falei, olha, tem uma chance da gente passar aí depois com o Joey Ramone e tal. E falei com alguns amigos, né? Os meus amigos, o Baia, Ronaldo Maciarelli, meu grande amigo, Renato Iada foi também, e o André Forastieri, meu camarada também. Eu avisei a eles, falei, olha, tem essa chance do Joey ir e tal, vamos ficar atento aí que talvez role. Não tinha celular, não tinha jeito da gente se falar, Caramba. tudo orelhão, né? Era engraçado, tudo por orelhão. Fomos pro show do Dama-Choque, o show foi sensacional. E, cara, terminou o show, eu não me lembro, acho que foi com o Ronaldo, com o Baia. A gente pegou o carro do Baia, acho que era um Passat todo fodido e tal. Fomos pro hotel. 1 hora e pouco depois do show, já era quase meia-noite, Natan. Cara, a gente chega lá, o Joey Ramone tá sentado na recepção do hotel esperando a gente, cara. Que isso, cara, que comprometimento, né? E você Ele achava tava que... sentado lá, cara, assim. Loucura, cara. E eu cheguei pra ele e falei, pô, Joey, pô, que maravilha, vamos, tá, o show foi bom e tal. Ele comentou rapidamente do show, falou, vamos pra rádio, vamos. Cara, ele entrou no nosso carro, eu não tinha carro, o carro do Baia, né? Ele era alto pra caramba, a cabeça dele ficava batendo no teto, Eu sei do como é carro. que é isso. Eu sei como é que é isso. Você sabe o que é isso, né? Mas é muito engraçado, cara. Um cara assim, totalmente sem estrelismo nenhum, não Exato. pediu segurança, não pediu van, não pediu táxi. A gente foi no carro do Baia, né? Chegamos na rádio lá, cara, a galera da rádio levou um susto, né? Porque, como eu te falei, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eu simplesmente cheguei lá com o Joey Ramone, cara. Sabe? Caramba. Tipo, meia-noite, assim. E a gente tinha levado um monte de disco, a gente entrou no estúdio, falamos com o DJ lá da noite, que tava já avisado, né? E, cara, o Forasta, o Renato e eu tínhamos levado vários discos, assim, discos que a gente achou que ele ia gostar. Discos dos Ramones, mas também de bandas que eram similares a eles, né? Tipo Motorhead, bandas que eu achava que ele ia gostar. Bandas mais novas na época, Jane's Addiction, essas bandas, e também muita coisa antiga, MC5, New York Dolls, T-Rex, bandas assim dos anos 60 e 70 que a gente achava que o Joey ia curtir, né? E, Natan, começou, cara, era muito engraçado, como eu falei, uma época sem internet, né? Começou o programa, cara, a gente entrevistando o Joey e ele rolando som. Entrevistando e rolando som, entrevistando e rolando som. As pessoas, cara, começaram a enlouquecer, assim. Uma pessoa, isso já era tipo 1 hora da manhã. Caramba. Uma pessoa começou a ligar pra outra, acordar as pessoas em casa, porque era só telefone fixo, não tinha nada, né? Cara, o Joey Ramone tá na rádio, o Joey Ramone tá na rádio. Loucura, tal. cara. Começaram a aparecer umas pessoas na porta da rádio, cara. Você Daqui a- tumultuou a rádio. Cara, a rádio ficava ali numa rua ali no Sumarezinho ali, uma rua bem tranquila, especialmente dia de semana, 1h30 da manhã, né? Mas, cara, ficou uma galera, sei lá, 10, 15 pessoas ali na porta da rádio, cara, ouvindo Caramba. por um radinho de pilha, negócio muito emocionante, assim, a gente via pela janela, assim, Que sabe? da hora, cara. E, cara, o cara não ia embora, cara.
ele não ia embora, e a gente preocupado, tipo, pô, o cara tem show amanhã, será que ele vai ficar de saco cheio? Será que ele tá aqui só por gentileza e tal? Quer comer alguma coisa? Ah, não, toma um café. Ele tava tomando um café da rádio lá, que era um café que os caras tinham feito de tarde, o café tava horrível, mas ele, Caraca. sabe? A gente pediu pizza, e ele não comeu, ele ficou tomando café o tempo inteiro, assim. Eu sei que, cara, a gente saiu de lá 5:30 da manhã, né? Ficou a noite inteira Loucura, discotecando. Foram cara. 4 horas e meia de programa. Se eu não me engano, começou 1 da manhã ou meia-noite e meia, terminou tipo 5 e pouco, assim. E, cara, foi um negócio sensacional, assim, E antológico. ele saiu do hotel totalmente Sem nada. sem nada. Sem nada. Vocês não tinham uma Ficou logística segura pra e ele passar pra nada. Não tinha galera? segurança. A gente não sabia nem se iria ficar 5 minutos ou 1 hora. Não sabia nada, entendeu? Cara, E só acabou porque, cara, chegou uma hora que a gente falou, Joey, tá amanhecendo, cara. Entendeu? Vamos voltar pro hotel. Porque, cara, ele ficava falando da vida dele, falando dos shows que ele viu, das pessoas que ele viu. Até o Forasta fez uma matéria na Bis depois, né? Então, se vocês procurarem aí, galera, julho de 91, saiu, a capa é o Michael Stipe do R.E.M., tem uma matéria grande do André Forastieri sobre essa noite. E olha que legal, no Spotify, um cara, o João Pedro Ramos, fez uma playlist com 38 músicas que o Joey tocou nessa noite. Tem no Spotify, chama Joey Ramone na Brasil 2000. desse dia específico. Na ordem, ó, Ramones com a música, não, Motorhead tocando uma música que eles fizeram em homenagem aos Ramones, chamada Ramones. O Ramones tocando Ignorance is Bliss, Stooges tocando TVI, New York Dolls tocando Trash, o AC/DC tocando Heat Seeker, só coisas lindas. Sex Pistols, God Save the Queen, várias dos Stooges, várias dos Ramones, claro, Love Kills, várias do Motorhead, Ace of Spades. Tocou Dead Kennedys, tocou Cramps, tocou X, tocou Guns N' Roses, que era uma novidade em 91, cara, sabe? Guns N' Roses tava Aham. bombando na época, assim. O link dessa playlist, você coloca pra galera na descrição? Cara, vou botar na descrição aqui a playlist do Spotify. Tocou a Lou Reed. E sabe o que era lindo, cara? Ele tinha uma história com cada uma dessas pessoas. Que Então, por legal. exemplo, ele tocou uma do T-Rex. Eu não me lembro nem que música era do T-Rex. Vou tentar achar aqui. Mas ele tocou T-Rex. Ou falou ah, tá aqui. Rock On, do T-Rex, né? E, cara, ele contou a história de como ele conheceu o Mark Bolan na Inglaterra. E ele conheceu o Mark Bolan na Inglaterra poucas semanas antes do Mark Bolan morrer num acidente de carro. Então, todo mundo tinha uma história, cara. Era muito Aham. foda, assim, sabe? Ele contou a história, ele tocou a música do New York Dolls, contou as histórias dele com o pessoal do New York Dolls, com o Johnny Thunders, como eles eram amigos, como ele era amigo do Leme do Motorhead. Cara, é muito emocionante, assim, sabe? Foi Legal, cara. muito, muito bacana. Ele falou muita coisa interessante assim sobre outras pessoas, ó, sobre o Jane's Addiction. Ele falava: Perry Farrell é um gênio, um artista de verdade. Principalmente o novo disco Ritual de lo Habitual é um dos mais diferentes, mais refrescantes que eu vi em muito tempo. Não ouço nada como 3 Days desde os anos 60. É muito legal, cara, muito legal. Ele contou de uma turnê que eles fizeram abrindo pro Black Sabbath, que era uma turnê que era pra ser tipo punk contra metal, que foi um terrível, porque a plateia do Black Sabbath jogou um monte de coisa neles. Caraca, Cara, tá do lado do cara foi muito emocionante, assim, eu sabe? imagino, cara. Durou a noite inteira. Eu acho que quem ouviu ficou marcado por aquilo. Eu ainda tenho trechos do programa gravado ainda em fita cassete ainda. Não tem nenhum trecho, será no YouTube? A gente Não pode tem, cavar. cara. É outra época, Natan. A gente não tem nem foto dessa noite, cara. Porque foi uma coisa tão assim. Espontâneo, A galera direto. tem que entender que em 91 ninguém andava com câmera se você não fosse fotógrafo. Não existia essa coisa de câmera. Um trambolhão no bolso, né? Cara, tinha o Olympus Trip, que era uma camerinha pequenininha que você levava pra viagem, mas ninguém levava câmera na rua. Você não tinha, né? Não tinha É. esse tipo de hábito, assim. A gente deveria ter filmado, deveria ter fotografado, mas eu vou te falar, foi tão espontâneo o negócio, e foi tão assim, de última hora, e foi uma coisa tão assim, puta, vamos aí, que ninguém muito se preparou pra isso, sabe? Todo mundo foi meio pego de surpresa, assim. Isso demonstra o quão especial foi esse momento, né? Exatamente o ineditismo e Cara, especial, espontaneidade, né? o cara adorou, entendeu? Ele adorou, assim. Inclusive, no dia seguinte, a gente viu os 3 dias dos Ramones no Dama-Choque, né? No dia seguinte, ele dedicou a música à galera da rádio. Foi Olha que muito legal. legal. Ele foi tocar uma música lá, não me lembro se era We Want the Airwaves, uma música que tinha a ver com rádio. Ele falou que queria dedicar essa música ao pessoal que me levou na rádio ontem e tal. E você achando que ele ia ficar de saco cheio. Cara, ele é um cara muito gentil, muito doce, assim, sabe? Foi muito legal. E aí, ele. Isso rolou em maio de 91, foi essa turnê dos Então, Ramones.
ele falou para mim, olha, quando você for a Nova York, me procura. Eu falei, pô, queria muito fazer uma entrevista mais longa com você, porque a nossa entrevista foi por telefone e tal, né, pra Folha e tal. Ele falou, quando você for em Nova York, me procura. E foi daí que eu tive a ideia também de fazer meu livro Barulho, Legal. porque 4, 5 meses depois, esse encontro aqui na rádio foi em maio, em setembro eu fui para os Estados Unidos e fui para Nova York e entrevistei ele longamente pro Barulho e tal, tem fotos dele e tal. Então foi uma coisa muito marcante para todo mundo que estava lá, assim, sabe? Foi muito legal. Cara. Bacana. Muito legal. E você se encontrou com ele antes dele ficar doente? Olha, Natan, eu morei boa parte dos anos 90 nos Estados Unidos, mais ou menos 92 até 99, 2000, e eu volto ali entre 99 e 2000 para o Brasil. E quando eu volto, eu fui trabalhar num site na época chamado El Foco. Era um site, aquela época bolha da internet, né? Início da internet e tal. Era um site de cultura, como se fosse um jornal na internet, né? Já tava rolando. E eu liguei pro Joey porque eu queria que ele fosse colunista do El Foco. E ele topou, cara. Caramba. Topou. A gente tinha, inclusive, fechado, não, você vai ganhar tanto, ele ia mandar uma coluna por semana, ele não escrevia, mas ele ia editar as colunas e a gente ia publicar aqui. E aí, cara, algumas semanas depois, ele me ligou dizendo que não, ou me mandou uma mensagem, né, fax, né, naquela época era tudo fax, né, dizendo que ele estava com problema de saúde, que ele não sabia se ia poder e tal. E aí que a gente descobriu que ele estava com linfoma, né, ele morreu de câncer, né, morreu no início de 2001. Mas eu me lembro muito, assim, de falar com ele, sei lá, 8 meses antes dele morrer e tal, e falar de show, falar de coisa. Então, ninguém sabia que ele estava tão mal, assim, né? Não, todo mundo achou, ele tá se tratando e tal, mas vai... A gente não achou que era uma coisa tão grave, assim. Mas ele morreu em 15 de abril de 2001. Pô, o cara tinha 50 anos de idade, cara. Foda, né? Muito novo, né? Não, e baita personagem, imagino que pra você foi muito especial cada encontro com... Cara, eu acho que todo mundo que encontrou o Joey tinha algum tipo de encontro especial, porque ele era um cara muito carinhoso, muito doce, assim. Cara, as bandas novas, assim, quando você falava do cara, ele tratava todo mundo muito bem, respeitosamente. Como eu falei, trabalhou com muitas delas, produziu shows, ia nos shows da galera, entendeu? Pô, você ser de uma banda, você tá lá tocando, ter um Ramone vendo teu show, deve ser foda, né? Deve ser uma emoção, assim, absurda, né? Eu acho que ele era, certamente, dos caras ali, o mais insider da cena de punk, da cena de rock alternativo, um cara que ia em show, que a galera tava sempre vendo em loja de disco, era um cara muito, muito legal. Bacana, e cara. Um encontro bacana, pena realmente que não teve filmagem disso, Exatamente. né? Se fosse hoje em dia, o celular no bolso... Mas você quer saber, cara, é bom que não tinha celular no bolso, porque a gente pôde passar a noite inteira falando só e conversando sobre música e só tendo a experiência, entendeu? Senão todo mundo ia ficar preocupado em fotografar e tal, e a gente não ia ter essa experiência. Mas essa matéria do Forasta é muito legal, conta tem várias aspas dele, coisas que ele falou sobre a banda e tal, é muito, muito interessante vocês procurarem aí, galera. Como eu te falei, na edição de julho de 91 da revista Bis. Maneiro? Legal, né? Curtiu esse tipo de conteúdo? Gosta dessas histórias sobre música, cinema e literatura? Conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, acabei de reestrear o site. Você pode assinar o site e você vai ter acesso ilimitado a todos os cursos de debate. São mais de 200 horas de cursos de debate, desde cursos sobre roteiro, como escrever roteiro, história do cinema, vida de grandes cineastas, obra de grandes cineastas, obra de grandes bandas, grandes movimentos da música, punk, pós-punk, música brasileira dos anos 70. Tem muita, muita coisa legal, além de um acervo de mais de 600 textos que eu escrevi nos últimos 4 anos. Acesse andrebarcinski.com.br. Valeu, galera. Até amanhã.